Olá, crianças! Vamos pegar no nosso livrinho de história para iniciarmos a correção das atividades. Vamos corrigir da página 10 a 13 e em seguida 18 e 19. Então, vamos lá. Na primeira, escreva 3 situações nas quais esteja representada a necessidade de marcar o tempo, né, gente? É uma resposta pessoal. Mas as situações nas quais, por exemplo, para marcar, né, o tempo, festa de aniversário, né, que vai precisar, né, de um calendário. São vários os exemplos que você pode estar colocando, né, só que ele só quer 3 situações, tá certo? Onde nós vamos ter que marcar o tempo. A segunda, escreva 3 exemplos de fenômenos naturais utilizados para marcar o tempo e descreva o que define cada regularidade. Nós temos aí o aparecimento do Sol e da Lua, no caso que vai gerar o quê? Os dias e as noites. O segundo, nós temos as fases da Lua, né? Que vai ter os meses. E o terceiro, a variação da maré, que são os períodos do dia. Na terceira, é para pesquisar e escrever a explicação do interesse na marcação do tempo pelo motivo apresentado. Natural, ter informações sobre o comportamento, né, e a migração dos animais para que a caça e a pesca fossem exitosas, né, tivessem êxitos. Agrícola, o que poderia ser? Identificar os melhores períodos para preparar, semear, cuidar e colher os alimentos. Nós sabemos que antes, né, gente, nós temos o surgimento do calendário que atualmente nós temos, o homem, né, utilizava-se dessa forma. E o religioso, que era marcar períodos de eventos culturais, né, e acontecimentos importantes para as religiões, como o nascimento de Cristo, a Páscoa, etc. Certo? Você pode estar conferindo. Depois nós temos pesquisa e escreva informações sobre o calendário apresentado. São respostas pessoais, mas que eu coloquei aqui a sugestão. Essa resposta, inclusive, eu tinha havia falado para vocês que a gente encontra até no nosso livro de história do ano passado, sobre o calendário sumério, egípcio, judaico, gregoriano e chinês. O gregoriano, que é o calendário que mais se aproxima do nosso atualmente. Então, os sumérios desenvolveram o calendário lunar e dividiram o tempo em 12 partes iguais, dando uma ideia de que seria o conceito do mês. O calendário egípcio, a gente pegou aqui a principal característica de cada calendário. Foram os primeiros a dividir o ano em 365 dias, sendo 12 meses de 30 dias, e mais 5 dias extras, dedicados à adoração dos deuses. Isso era o calendário dos egípcios. O calendário judaico, ele é lunisolar, ou seja, os meses seguem as fases da lua, mas leva em consideração as estações do ano, principal característica do judaico. O calendário gregoriano é um calendário solar, baseado na movimentação do Sol, o calendário, inclusive, que mais se aproxima do nosso. Então, você pode estar observando que cada calendário feito, né, realizado por cada povo diferentes, eles iam atender a necessidade de cada povo, a cultura de cada povo. Por isso que eles são diferentes. O calendário dos sumérios, dos egípcios, do judaico, gregoriano. E agora, por último, vamos ver o dos chineses. É um calendário também lunisolar, certo? Assim como o calendário judaico, só que em cada ano tem o nome de um dos 12 animais sagrados. Aqui ele já coloca a questão do chinês, a questão dos animais sagrados. Certo, gente? Então, vamos adiante. A quinta questão. Diferencie os tempos apresentados. No primeiro é o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele contado pelos calendários, né? Os relógios, etc. Com medidas exatas. Né? Nós temos aí exemplos, dias, ano, meses, hora, etc. O calendário cronológico que nós utilizamos, por exemplo. Na letra B, nós temos o tempo histórico. É aquele que compreende eventos, fatos e acontecimentos que diferenciam um período em relação a outro. A sexta questão. Escreva o motivo de grande parte dos historiadores trabalhar com o tempo histórico em vez de trabalhar com o tempo cronológico. Por que eles trabalham com o tempo histórico? Os historiadores, eles preferem o tempo histórico porque os eventos e os acontecimentos históricos, eles independem do tempo cronológico, certo? Um evento histórico pode durar décadas ou séculos. Questão histórico, certo, gente? É variável, certo? E não tem período certo para acontecer. Por exemplo, agora nós estamos vendo um fato histórico, né? A pandemia, que nós não sabíamos que ia acontecer, né? Que achávamos até que iria acabar no passado, mas não, já entramos em 2021. Mas com a graça acreditamos que logo, logo, fé em Deus,
passará, por exemplo, certo? Agora, essa questão de baixo, né, que é para ter grupos, não, certo? Não iremos fazer nada em grupo, a não ser que seja pessoalmente, mas quem fez pessoalmente iremos ver em sala de aula. Em seguida, nós temos agora a página seguinte, 18 e 19. O que usamos para situar um fato no tempo? Marque com X a alternativa correta. Usamos o que? O dia, o mês e o ano. Então, confira. Na segunda, ligue corretamente. Anos são numerados em algarismos arábicos. E os séculos são numerados em algarismos romanos. Então, confira. Agora, a terceira, escreva os anos de início, né, do começo ao término, que é o fim de cada século, apresentado, né, representado na linha do tempo, conforme a tabela, né, o modelo já preenchido. Então, nós vamos colocar aí, o século 18 é de 1701 a 1800. Século 19, viu? É de 1801 a 1900. Século 20, 1901 a 2000. E o século 21, que é o que nós estamos, é de 2001 que ele começou e vai até 2100, século 21, ok, gente? Então, confira direitinho. Em que século você nasceu? Século, né? Todo mundo nasceu de 2000 para cá, então, provavelmente século 21. Com certeza, todos vocês têm 10 anos, 9 anos, certo? Na quarta, responda qual século corresponde aos anos. 33 a.C. é o século 1 a.C. 545 é o século 6, porque você viu também na nossa aula que o 545, por exemplo, você tira os dois últimos números, soma mais um, então século 6. Na letra C, da mesma forma, você vai tirar os dois últimos números, vai ficar 12, mais um, século 13. Letra D, nós vamos também, nós temos aí os dois últimos números, vai ficar 20, mais um, século 21. Então, você confira. Vamos à nossa última página. Marque com X a alternativa correta. Quando queremos organizar a nossa vida, que instrumento podemos usar? Que é, gente, calendário. Que acontecimento histórico de grande importância para os cristãos foi o nascimento de Jesus Cristo, né? Nós sabemos que a partir daí o nosso calendário foi organizado. Como se marcava o tempo na antiguidade, gente? Observando a natureza. Como os egípcios organizaram o calendário agrícola? Como era? De acordo com as cheias do rio Nilo. E a sexta preenche o quadro. Uma década são 10 anos, um século 100 anos e um milênio 1000 anos. Então, confira. Na sétima, responda quantos anos há em 3 décadas. Uma década é 100, 3 décadas, 30. Meio século. Se um século é 100 anos, meio século é a metade, 50 anos. E uma década e meia. Uma década são 10 anos, mais meia, então 15, que é 10 mais 5, 15 anos.